Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a história que envolveu três poetas brasileiros. Dois deles mineiros, o Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em 1902 e morreu em 1987, o Mário de Andrade, poeta paulista, que nasceu em 1893 e morreu em 1945, e o poeta também mineiro Alfonso de Guimarães, cujo nome civil era Afonso de Henrique da Costa Guimarães, que adotou em 1894 esse nome artístico, Alfonso de Guimarães. Era um poeta, um dos mais importantes representantes do simbolismo ao lado do gaúcho Cruz e Souza. Então, esses três poetas vão, em alguma medida, serem protagonistas de uma história lírica, de uma história muito encantadora, que envolveu a poesia brasileira na primeira década, no final da primeira década do século XX. Eu estou falando, então, de uma visita que o jovem Mário de Andrade, quando estava com 25 anos, fez ao poeta Alfonso de Guimarães, que àquela altura morava em Mariana, era juiz municipal em Mariana, e tinha quase 50 anos. Então, o Mário com 25 anos e o Alfonso com quase 50 anos de idade. Então o Mário desloca-se de São Paulo para fazer uma visita, para prestar uma homenagem, para prestar uma reverência àquele nome que muitos modernistas, e o movimento modernista ainda ia ocorrer somente 3 anos depois, em 1922, na Semana de Arte Moderna, mas um grupo já que envolvia o próprio Mário, Oswald e outros tinham uma admiração pelo Alfonso, como esse representante do simbolismo. Ao contrário da rixa que eles sempre tiveram, da posição de hostilidade que eles nutriram com relação aos parnasianos. Então o Mário faz essa viagem ele chega em Mariana em 10 de julho de 1919, então ele chega de maneira imprevista, ele não anuncia essa viagem, pega de surpresa lá o Alfonso de Guimarães, vem então dizer-lhe que o reconhece como grande poeta e tal, e passa ali algum tempo conversando com o Alfonso, vai embora. E o Alfonso registra esse fato numa carta a um dos seus filhos, também poeta, também modernista, que àquela altura morava em Belo Horizonte, chamado João Alfonso. Então nós temos essa carta, uma carta muito breve, na qual ele relata essa visita, e o próprio Mário de Andrade vai relatar essa visita também nas folhas de um jornal paulista chamado A Cigarra. Então, na edição de 1º de agosto de 1919, o Mário vai relatar essa visita que fez ao Alfonso, tecendo rasgados elogios ao Alfonso e lamentando a situação que o encontrou de isolamento, numa atmosfera melancólica, não reconhecido pelos donos da literatura e da vida, que ele vai dizer em dado momento. Então, esse artigo vai ser publicado com a data de 18 de julho. Ele foi publicado dia 1º de agosto, mas ele está datado de 18 de julho de 1919, ou seja, 8 dias depois daquela fatídica visita ocorrida em 10 de julho. Passados muitos anos depois, o poeta Carlos Drummond de Andrade, que viveu entre os anos de 1902 e 1987,
O Carlos Drummond de Andrade, que em 1919 tinha 17 anos, não conhecia o Mário nem nada, morava ainda em Itabira. O Carlos Drummond de Andrade vai se mudar com a família para Belo Horizonte em 1920 e vai conhecer o Mário só em 1924, vai se tornar um grande amigo do Mário, inclusive um dos mais importantes autores, um dos mais importantes escritores que desenvolveu uma correspondência com o Mário, e o Drummond publicou essa correspondência, inclusive, com o título Lições do Mestre, né? Acho que é isso mesmo, Lições do Mestre, depois eu confiro. Mas, então, não, Lições do Amigo, acho que é Lições do Amigo. Então, qual é a participação do Drummond, né? Que é uma participação muito posterior. Em 1977, vai nos dizer José Mindre, que é foi um bibliófilo, né, importante, e que foi amigo do Carlos Drummond de Andrade, o Zé Mindre vai nos dizer que, em 1977, ambos frequentavam um sarau literário conhecido, importante, sobre o qual já se escreveu. Eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre ele, que é o Sabadoile, que eram encontros que aconteciam aos sábados na casa do advogado e bibliófilo Plínio Doyle. Esses encontros, então, reunia a nata da intelectualidade brasileira, escritores, artistas, né? Era um encontro um tanto diversificado culturalmente, mas principalmente envolvia as grandes figuras, as grandes personalidades literárias da época. Pedro Nava, Raul Bopp, Murilo Mendes, vários grandes nomes assim da literatura se faziam presentes ali. Então, em 1977, o José Mindre, conversando com o Drummond, pergunta a ele se havia algum texto inédito, né, que ele, José Mindre, queria publicar numa edição bem cuidada, uma edição mais diferenciada, etc. O Drummond fala que naquele momento não, mas estava trabalhando num texto e quando ficasse pronto ele enviaria esse texto para o José Mindre. E assim o fez 3 meses depois. Esse texto é exatamente o poema A Visita, um poema belíssimo, um poema extenso, no qual o Carlos Drummond de Andrade dramatiza essa visita, né? Ele recria poeticamente essa visita a partir de dados concretos, de dados fidedignos, de dados factuais que ele recolheu principalmente desses testemunhos dados pelo Alfonso, nessa carta ao seu filho João, e desse texto do Mário. Então, com base nesse material, ele vai escrever o seu poema A Visita, que é lindíssimo. Eu tenho aqui uma edição, esse poema é muito difícil, eu gostei muito. Eu na verdade, só fui conhecer esse poema em 1997. Como? Em 1997, eu estive na casa do bibliófilo José Mindre, lá em São Paulo, lá no bairro do Brooklyn, lá em São Paulo. E lá, o José Mindre me deu esse livro, que é uma edição feita em Milão por uma editora italiana, Libri Scheiviller, 1996, publicado em 1996, Drummond de Andrade, La Visita. É um texto, então, basicamente em italiano, com o único texto em português, que é o da visita. Então, há outros textos aqui, todos eles mantidos em italiano, não houve uma edição bilíngue, com exceção do próprio poema A Visita, que foi vertido de forma bilíngue, né? O texto em italiano e o texto em português. Essa edição, inclusive, aqui minha, está com uma dedicatória, né, ao Carlos Eduardo, lembrança de sua primeira visita a essa biblioteca, esperando outras, com o cordial abraço do José Mindre, 16 de novembro de 1997. Eu vou reproduzir aqui ao lado, para vocês verem aí a dedicatória, né? Então, a partir desse livro que eu ganhei de presente lá do Mindre, quando fui lá, é que eu tomei conhecimento desse poema do Drummond. Porque esse poema só foi recolhido ao final da produção poética do Drummond. Como ele foi publicado em 1977, nós vamos ver aqui no depoimento do Zé Mindre, que tem aqui gravado, tem aqui escrito,
A primeira edição desse livro, que o Zé Mindre fez, uma edição muito trabalhada, como eu disse, uma edição assim, de luxo, etc., só saíram 125 exemplares. Algum tempo depois, o Banco de Boston publicou uma edição de 3.500 exemplares, facsimilar, uma edição facsimilar, né? E eu realmente não conhecia. A obra completa do Drummond que eu tenho aqui, da editora Nova Aguilar, né? Essa edição minha é de 1979. E, na verdade, só na edição da Nova Aguilar de 1980 é que esse poema foi incorporado. E o Drummond publicou num livro separado que eu também não tenho, A Paixão Medida, né? Onde está esse poema. Então, esse poema é relativamente desconhecido. Se você jogar na internet, procurar por esse poema, você não vai encontrar ou vai encontrar pequeno fragmento, né? Ele não é um poema muito assim, apesar de no meio literário, né? Vocês podem encontrar vários artigos, muito bons inclusive, que vão relatar, que vão discorrer sobre esse evento, né? Sobre essa visita feita pelo Mário de Andrade ao Alfonso de Guimarães. Mas o poema em si é muito difícil. Eu realmente não consegui encontrar. Eu tenho aqui. Essa edição é bem interessante porque ela é precedida de um prefácio em italiano, sem tradução para português, né? Um prefácio da historiadora e crítica literária italiana, a Luciana, ou Luciana para nós, né? Stegnano Picchio. A Luciana, ou Luciana, ela foi, então, como eu disse, uma crítica literária muito preocupada com o Brasil, estudou a língua portuguesa, estudou a literatura portuguesa e também se interessou muito pela literatura brasileira, né? E ela é uma mulher que viveu entre 1920 e 2004, se não me falha a memória. 2002, uma coisa assim, acho que é 2002. Ela, então, fez esse prefácio. Eu traduzi aqui via Google Tradutor. Vou ler um trechozinho dele, que ela vai falar desse trio de poetas, uma revisitazione, que seria uma reinterpretação, uma reavaliação. Então, ela vai contar toda essa história nesse prefácio, né? Logo depois, tem essa carta que eu me referi, do Alfonso ao filho João Alfonso, né? Datada de 15 de julho de 1919, de Mariana. Depois tem o texto do Mário de Andrade, que é um texto também longo, é um texto longo nesse jornal que eu falei, publicado no jornal A Cigarra. Depois vem o depoimento do José Mindre, que foi o que fez a primeira edição em 77, né? Tem o depoimento dele aqui também, tudo em italiano. E depois, finalmente, vem os versos aqui do poema do Carlos Drummond de Andrade, contando essa história, né? A Luciana também, como eu falei, como ela era uma estudiosa também da literatura brasileira, ela tem esse volumezinho aqui, publicado pela editora também, Nova Aguilar, né, papel bíblia, História da Literatura Brasileira, né? Essa edição minha aqui de 1997. Aqui tem uma foto dela, né? E aqui uma história da literatura brasileira escrita por uma italiana, né? Por essa italiana, que é a mesma aqui, relacionada a esse evento aqui, né? Nessa edição de 1996, né? Eu tenho aqui comigo também a edição da poesia completa do Alfonso de Guimarães, né? Poesia completa dele também pela Nova Aguilar, essa editora que eu até fiz um vídeo a respeito dela já. Eu tenho aqui também um livrinho, uma espécie de biografia, mas assim, muito diferenciada, é uma conversa praticamente, de um outro filho do Alfonso de Guimarães, que tinha o mesmo nome do pai, né? Afonso Henriques de Guimarães, tal, Costa de Guimarães e tal, e adotou o nome literário também de Alfonso de Guimarães Filho. E ele escreveu esse livro, publicado pela editora Biblioteca Nacional, Alfonso de Guimarães no Seu Ambiente. Esse aqui eu também tenho uma dedicatória. Eu conheci o filho do Alfonso de Guimarães
num evento ocorrido aqui em Belo Horizonte, em 1996. Ele com a letrinha muito pequenininha, eu vou ver se eu tiro uma fotografia e deixo aqui de uma forma mais visível, né? A casa do Eduardo, com o sincero apreço do Alfonsos, BH, 16 de maio de 1996. Né? E é interessante que um ano depois eu vou estar na casa do Mindley, onde eu recebi aquele livro do Mindley, e outro depois que eu vou falar em outro momento. Né? Então, essa é mais ou menos a história que eu sempre guardei comigo. Já tem, quer dizer, esse livro tem 28 anos, essa visita que eu fiz à biblioteca do José Mindley, né, em 1997, em novembro de 1997, portanto, no próximo dia 16 de novembro desse ano, posso completar 28 anos que eu fiz essa visita. Então, esse fato me marcou muito, esse poema sempre me acompanhou, e eu resolvi agora trazê-lo para vocês, publicizar, compartilhar essa minha experiência com esse poema, esse meu apreço, né, a esse poema, esse reconhecimento, né, dessa maravilha, dessa coisa linda, tocante, poética, lírica que é esse poema, como que o Drummond conseguiu transmudar, transfigurar, né, dramatizar de maneira poética e lírica esse encontro entre o Mário e o Alfonso. Eu escrevi aqui um texto, vou ler um trecho aqui desse texto, no qual eu reproduzo aqui tanto a carta do Alfonso a seu filho João, quanto o texto do Mário, e aqui eu vou reproduzir do Mário uma versão reduzida, porque é um texto relativamente grande e tomaria um tempo já muito, um tempo assim muito considerável aqui, né? E o vídeo já vai se estendendo, não sei nem por quantos minutos que nós já estamos aqui falando, né? Então vamos lá. Eu fiz um pequeno texto aqui, dei a ele o título seguinte: As Almas Reencontradas, Mário, Alfonso, Drummond e o Espelho do Tempo. Em 10 de julho de 1919, enquanto o mundo ainda respirava os ecos da Primeira Guerra, recentemente encerrada, uma pequena cidade silenciosa e melancólica, onde as pedras das ladeiras guardam os segredos do tempo, entalhada nas montanhas de Minas Gerais, testemunhou um diálogo que ecoaria por décadas na história da literatura brasileira. Mariana, com as suas igrejas barrocas e ruas de pedra, guardava em seu ventre um poeta esquivo, Alfonso de Guimarães, cujos versos eram feitos de névoa, luares e sinos fúnebres. Em sua casa, na rua direita, hoje é um museu, onde o tempo parecia ter se rendido à melancolia dos vitrais, recebeu um jovem paulista de olhos ardentes, Mário de Andrade. Então, um símbolo em gestação que cruzara as montanhas, não para admirar o ouro das capelas, mas para beber da fonte de um mestre. Mário de Andrade, então com 25 anos, viajava a Minas Gerais motivado por seu crescente interesse pela cultura popular, pela arte colonial mineira e também pelo desejo de encontrar-se com Alfonso de Guimarães, o grande nome do simbolismo brasileiro, então um homem já recluso, aos 50 anos por fazer, vivendo em Mariana, onde era juiz de direito. Esse encontro se deu no contexto da redescoberta da brasilidade e da formação daquilo que seria o modernismo brasileiro, com Mário buscando nas tradições do interior do país, na arte, na música barroca e na poesia, elementos para pensar uma nova estética brasileira. A visita foi marcada por afeto, admiração e um diálogo tocado de lirismo. Mário de Andrade, então um jovem entusiasmado e ávido por conhecer o autor que tanto admirava, chegou a Mariana como quem se aproxima de um santuário. Alfonso de Guimarães, embora introspectivo e profundamente religioso, acolheu-o com gentileza e escuta atenta. Conversaram com envolvimento e ternura. Mário, vibrante, não economizou elogios ao anfitrião, declarando sua devoção à poesia de Alfonso
e chegando a declamar com emoção teatral o Corvo de Edgar Allan Poe, num gesto que divertiu e enterneceu o velho poeta. Alfonso, por sua vez, pareceu tocado pela visita, retribuindo com palavras doces e discretas, como lhe era próprio, essa visita. Mais tarde, ambos evocariam esse encontro com afeição. Mário, com a sensibilidade exaltada que o caracterizava, comparando Alfonso a uma figura medieval, não como alguém distante, mas como um ser elevado, envolto em poesia e fé. Alfonso, com discrição, guardando em sua memória o brilho daquela tarde singular que a poesia uniu duas gerações. Em carta a seu filho João Alfonso, datada de Mariana, 15 de julho de 1919, o poeta mineiro assim retratou de forma sucinta a visita do poeta paulista. João, há 5 dias esteve aqui o senhor Mário de Moraes Andrade, de São Paulo, que veio apenas para conhecer-me, conforme disse. É doutor em ciências filosóficas. Leu e copiou várias poesias minhas, principalmente as francesas, e admirou o seu soneto oferecido ao Belmiro Braga. Ele é um rapaz de alta cultura, sabendo de cor em inglês todo o Corvo do Poe. Viaja para fazer futuras conferências e visitou todos os velhos templos da cidade. A verdade é que para quem vive, como eu, isolado, uma visita dessas deixa profunda impressão. Com a benção dos seus pais, Afonso. Então, a carta que eu mencionei aqui. Então, essa carta, continuo eu aqui no texto que eu escrevi. Essa carta de Alfonso a seu filho João Alfonso é um pequeno tesouro documental que nos permite vislumbrar, ainda que de forma sintética, o encontro entre dois mundos literários e culturais do Brasil no início do século XX. O poeta, esses dois mundos, o do poeta mineiro, ancorado em Mariana, e o do jovem modernista paulista Mário de Andrade, ainda em fase preparatória para sua revolução estética. Há uma delicadeza no tom de Alfonso de Guimarães que revela tanto a cordialidade do anfitrião quanto o impacto que a figura de Mário causou em seu isolamento provinciano. A descrição de Mário como doutor em ciências filosóficas, alguém que declama o Corvo de Poe de cor e que demonstra interesse erudito pela poesia francesa, sugere o quanto esse jovem visitante já carregava os traços de uma figura intelectual rara, cosmopolita, mesmo antes da Semana de Arte Moderna de 1922, tornando-o símbolo maior de um novo tempo. Interessante também é o modo como Alfonso menciona que Mário copiou vários de seus poemas, o que mostra um intercâmbio respeitoso e curioso, talvez a busca de um modernista ainda em formação pelas raízes poéticas nacionais, num tempo em que a ideia de brasilidade literária se reconfigurava. Ao mesmo tempo, há uma ternura na carta. O poeta não fala apenas como escritor, mas como pai, transmitindo ao filho o que vê de valor na visita, inclusive destacando que Mário apreciou um soneto do próprio João Alfonso, sugerindo um estímulo paterno à carreira literária do filho. Por fim, a frase: é verdade que, para alguém que vive isolado como eu, uma visita como essa certamente deixará uma impressão profunda, revela o caráter humano e sensível de Alfonso de Guimarães. A visita de Mário não é apenas um fato literário, mas uma interrupção luminosa na solidão de um poeta. O encontro também causou profunda impressão em Mário de Andrade, que o rememorou nas páginas do periódico A Cigarra, na edição de 1º de agosto de 1919. O texto, que teve como título Alfonsos, contudo, está datado de 18 de julho de 1919, ou seja, uma semana após o fatídico encontro. Trata-se de um relato relativamente extenso. Vou compartilhar aqui o trecho compactado, reproduzido no volume das poesias completas de Alfonso de Guimarães. Em vez de ler aqui, eu digitei aqui, que fica mais fácil para eu enxergar aqui.
Então vai dizer que o Mário, nessa reprodução aqui mais sintética: em Mariana, a católica, fui encontrá-lo na escuridade da sua casa de trabalho, sozinho e grande. Escrutínio mais profundo que a episcopalidade não encontrara a sua alma de místico para se guardar. Na cidade de orações silenciosas, tão solitária, que mesmo as pessoas que se juntam têm a impressão de estar sozinhas, como dizê-lo? Só digo mal. Dona Mística vive com ele pelas noites de poesia, por seus dias de solidão. E foi uma hora de inesquecível sensação a que vivi com ele. Na tristura cinza do aposento, pude dizer-lhe pausadamente, em calma, as lindas coisas que eu sentia sobre a sua arte desacompanhada e incompreendida. Falei-lhe depois do descaso em que o deixavam os nossos. Sorriu no meigo perdão, recompensando meu afeto, dando-me versos. Passaram-me então pela voz grande cópia de versos maravilhosos que a nossa gente não sonha nem imagina, fortuna de poesias nababescas, sepultadas numa terra de saudade. Versos encantados, dos mais lindos da língua portuguesa, dos mais comovidos dos nossos dias, dispersos em revistas que os não realçam, fanando num ineditismo pasmado e burguês. Não haverá no Brasil um editor que lhe agasalhe os poemas, tirando-os da escuridão? Não existe a piedade de um novo bandeirante que vá descobrir nas Minas Gerais essa mina de diamantes castiços e lapidados e deslumbre os da nossa raça com os tesouros que Alfonso guarda junto de si? Onde? Quando o abre-te sésamo dessa gruta encantada? Então, esse trecho, né, do Mário, né, como eu falei, datado de 18 de julho de 1919. Então, eu continuo mais um trecho aqui. Esse emocionante e poético depoimento de Mário de Andrade sobre sua visita a Alfonso de Guimarães é mais do que um simples relato. Trata-se de uma verdadeira ode a um mestre da poesia simbolista brasileira, envolta em reverência, lirismo e melancolia. Mário de Andrade transforma o encontro com Alfonso em uma espécie de rito de passagem espiritual. A descrição da cidade de Mariana católica, episcopal, silenciosa, né? Solitária, serve de cenário ideal para o universo simbólico e quase sacro da poesia de Alfonso. O poeta é retratado como um iniciado do símbolo, um sacerdote da arte, envolto em recolhimento e pureza, imune ao mundo exterior. Não por acaso, Mário o vê como vivendo com Dona Mística, figura alegórica que encarna o ideal poético e religioso de sua obra. Há por trás da admiração uma crítica contundente, o do abandono cultural a que se submetia Alfonso de Guimarães por toda parte do Brasil literário. Mário lamenta que versos encantados, dos mais lindos da língua portuguesa, estejam dispersos e esquecidos em publicações menores, apagados pela fanice burguesa. A crítica é aguda. Como pode o país ignorar esse tesouro poético, essa mina de diamantes castiços e lapidados, sepultada em Minas Gerais? É um apelo que beira o manifesto. Por que não publicar esses versos? Por que não trazer à luz uma obra que, segundo Mário, poderia render 2 e mais volumes? Em 1919, esse chamado é também uma provocação. O Brasil moderno saberá reconhecer o valor de sua poesia mística, religiosa, simbólica ou simbolista? Ou apenas se deixará seduzir pela pressa e pela banalidade do presente? O texto de Mário é também, ele mesmo, uma obra literária. A prosa é deliberadamente poética, plena de aliterações, imagens, musicalidade, intertextualidade. Há uma série de citações dos próprios versos de Alfonso, costurados com sensibilidade ao corpo do texto.
E aqui eu não reproduzi tudo, que realmente o texto na sua integralidade, e é um texto longo, deve dar em torno de 6 páginas, é um texto muito bonito realmente, né? Com invocação de muitas imagens, metáforas lindíssimas. Há uma série de citações dos próprios versos de Alfonso, como eu disse, costurados com sensibilidade ao corpo do texto. Ao fazer isso, Mário não apenas homenageia, mas revive o poeta no próprio ato da crítica. É como se desse voz à sua poesia na textura de seu ensaio. No texto que eu li não há isso aqui, mas ele tem uma parte que vai falar de poetas franceses, né? Que eu vou aqui mencionar, né? Há ecos de Verlaine, Lamartine, Misset, apontados por Mário nas influências francesas de Alfonso, mas também um lirismo profundamente brasileiro, mineiro, devoto e soturno. Mário não se furta ao encantamento, chega a dizer que a sua própria voz muda enquanto recita os poemas, um fenômeno de transfiguração estética provocado pela influência do ambiente, pelo arrobo de êxtase em que ele se via envolto. Tudo isso nesse texto converge para uma atmosfera de fervor simbólico e religioso, como é típico do simbolismo. O próprio Alfonso é descrito como impassível, quase ascético. Nada espera, é impassível, chama os homens de corações de penha. Sua poesia, feita de quadras de luar e pétalas, é vista como uma antítese do mundo moderno. E Mário capta bem essa dissonância entre o tempo do poeta e o tempo do Brasil. Esse encontro não é apenas o de um jovem modernista com um mestre simbolista. É também o ponto de contato entre duas concepções distintas de arte. Uma que se despede de seu tempo, no caso o simbolismo, e outra que está prestes a explodir na Semana de Arte Moderna de 1922, o nosso conhecido modernismo. No entanto, Mário está longe de negar o valor do simbolismo. Ao contrário, busca incorporar essa herança e reconhecer com humildade e admiração os mestres que o precederam. Em suma, esse texto é um momento precioso da crítica literária brasileira, porque é mais do que crítica, é vivência estética, memorialismo poético, reconhecimento e denúncia. A sensibilidade de Mário aqui não está apenas na leitura fina da obra de Alfonso, mas também em sua defesa apaixonada de um poeta que, apesar do recolhimento, encarna com sua poesia uma das expressões mais altas da lírica brasileira. Esses textos todos que eu estou mencionando aqui, eu vou colocar, quais textos que eu estou me referindo? A carta do Alfonso ao filho, esse texto do Mário na sua integralidade e a visita do Drummond, também é um texto muito longo, eu vou colocá-lo aqui na descrição do vídeo, né? Então, caso você queira fazer essas leituras aí de forma mais detida, né? Você poderá fazê-lo, né? E eu aqui continuo agora adentrando exatamente no poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Alguns trechos iniciais apenas, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, décadas depois, recriaria poeticamente esse momento em A Visita, de 1977, como já disse, tecendo um diálogo imaginário entre os dois poetas, baseado nos relatos de ambos. No poema, Drummond não apenas narra, mas transfigura o encontro, mergulhando na essência do que ali se passou. E vamos ao poema. Podia ler aqui também no livro, mas eu transcrevi aqui alguns trechos. Como eu disse, o poema é muito longo, eu vou ficar aqui mais 1 hora fazendo a leitura, né? E vocês certamente já terão ido, né, para outras e mais importantes, mais interessantes aí, paragens, né? Então, vai dizer o Drummond no poema, o poema do Drummond. 1919, 10 de julho, palmas. A porta aberta não responde. Ô de casa, mais palmas. A menina manda entrar. O corredor abre à esquerda, na textura de cinza do escritório baixo. E aqui eu vou fazendo uns comentários, né? Esse início do poema de Carlos Drummond de Andrade estabelece com precisão e lirismo a ambientação do encontro entre Mário e Alfonso,
um momento que pertence à história literária e afetiva do modernismo brasileiro. Né? E aqui eu vou pular aqui, que eu vou reproduzindo uma série, eu vou tentando fazer uma interpretação à medida que eu vou reproduzindo aqui o poema. Mas, dando continuidade, dentro, o homem sozinho, 50 anos por fazer, mas feito secamente, no rosto grave, o senhor deseja? Vim conhecer o príncipe, vim saudar o príncipe dos poetas das alterosas montanhas. O homem sorri. O homem sorri. O senhor está equivocado ou caçoa, talvez. Sou há 13 anos, há 13 mil anos eternamente, juiz municipal em míseros sertões. Em todo caso, sente-se. Conversar é bom em minha solidão que escorre a contemplar o deserto das cidades mortas. Olha que coisa belíssima do Drummond, né? Aqui eu vou ler um comentário que eu fiz, né? Aqui temos a entrada na cena íntima. O visitante Mário adentra o espaço de Alfonso, que é apresentado por Drummond como um homem já velho antes do tempo, com 50 anos por fazer, mas já marcados, secos no rosto. Imagem que sugere desgaste, austeridade, uma vida consumida, talvez pela introspecção, pelo sofrimento ou pela renúncia. O rosto grave antecipa o tom da conversa, sério, solene, sem ornamento. A frase, o senhor deseja, traz à tona um Alfonso de postura quase burocrática, formal, educada, mas também distanciada. Alguém que parece mais acostumado a oficiar que a receber homenagens. Há uma barreira inicial, uma desconfiança, uma quase contenção. Então aqui é aquele trecho, né? Vim conhecer o príncipe, vim saudar o príncipe dos poetas das alterosas montanhas. Aí digo eu, esse é o ponto alto do entusiasmo juvenil de Mário, que Drummond dramatiza com certo tom cerimonial. Chamar Alfonso de príncipe dos poetas é um gesto de consagração, não apenas individual, mas simbólico. É o modernismo nascente reconhecendo no simbolismo de Alfonso uma linhagem poética anterior, solene, espiritualizada, quase mística. A frase tem algo de teatral, como se Mário estivesse encenando uma entrada triunfal. Mas no contexto do poema, isso funciona para mostrar o contraste entre a expectativa do visitante e a realidade modesta e melancólica do visitado. Né? Aqui, novamente, o homem sorri. O senhor está equivocado ou caçoa, talvez? Esse é um dos momentos mais comoventes do poema, estou dizendo eu aqui, né? Alfonso reage com um sorriso entre cético e resignado. A possibilidade de estar sendo zombado ou, entre aspas, caçoa, talvez, como é a expressão que ele utiliza, revela um poeta já distanciado dos louros da glória literária, talvez até descrente de sua própria importância. É o homem que vive recluso, lidando com a dor, a morte de filhos, a vida interiorana, que agora duvida que ainda seja reconhecido. A morte de filhos, né? O casal Alfonso Guimarães e a sua esposa Zenaide tiveram 14 filhos, dos quais 4 faleceram. Né? O sorriso pode ser lido como defesa ou como aceitação irônica, estou dizendo eu aqui ainda. Né? O ídolo já não se vê como tal. E aqui outro trecho que ele vai falar. Sou há 13 anos, há 13 mil anos eternamente, juiz municipal em míseros sertões. Aqui Drummond mescla o tom literal ao simbólico com grande maestria. Alfonso diz que é juiz há 13 anos, dado biográfico verdadeiro, mas alonga esse tempo para 13 mil anos eternamente, numa hipérbole que denuncia o peso e a monotonia da função, sua desconexão com a arte e a poesia. O trabalho como juiz é retratado como uma prisão temporal, uma fossilização da alma poética. A expressão míseros sertões reforça o cenário de abandono e isolamento. Não há grandeza épica aqui, só solidão, função pública e despojamento. Outro verso do poeta, do Carlos de Andrade, né, desse poema A Visita. Em todo caso, sente-se, conversar é bom
em minha solidão que escorre a contemplar o deserto das cidades mortas. Como eu disse, é uma coisa assim, lapidar, né? Então, eu continuo aqui a análise. Esse fecho é belíssimo. O convite para sentar-se é um gesto de acolhimento sóbrio, quase fatigado. A fala final de Alfonso é profundamente poética e profundamente triste. Ele vive em uma solidão que escorre, isto é, contínua, líquida, silenciosa, quase imperceptível, como o tempo que passa sem mudanças. A contemplação do deserto das cidades mortas remete à decadência do mundo exterior, da vida urbana que já não vibra. Talvez a morte da poesia, a aridez do presente ou o esvaziamento da experiência humana. Esse trecho, como o anterior, constrói um forte contraste entre o entusiasmo juvenil de Mário de Andrade e o desencanto maduro e melancólico de Alfonso de Guimarães. Drummond, como mediador lírico dessa cena, imprime seu estilo, contido, comovido, reflexivo, uma alegria em forma de reencontro imaginado. E aqui um outro trecho do poema de Drummond. O alto visitante jovem inclina-se compenetrado. O príncipe não é príncipe, eu sei, para distraído fosfóreo descaso dos donos da literatura e da vida. Mas é muito mais do que isso para cada um de nós, poucos obcecados pela vertigem do poema no cristal da linguagem. O homem volta a sorrir em meio ao perdão às fanfarras do recém-vindo. Engraçado. O senhor, ao entrar aqui, desculpe. Aqui mais um trecho do poema e eu vou comentar. Esses versos aprofundam o diálogo poético e simbólico entre Mário de Andrade e Alfonso de Guimarães, agora no auge de suas diferenças geracionais, estéticas e existenciais, sempre sob a mediação imaginativa de Carlos Drummond de Andrade, que recria esse momento com lirismo, fineza e uma profunda carga de reverência. O alto visitante jovem inclina-se compenetrado. O gesto físico de inclinamento é carregado de significado. É um gesto de respeito, mas também de escuta, quase uma reverência cerimonial. O jovem Mário de Andrade, já apresentado antes com entusiasmo e teatralidade, agora se mostra compenetrado, ou seja, tomado de seriedade diante de alguém que, embora modesto e recluso, apresenta uma linguagem poética elevada. O corpo fala tanto quanto as palavras. É um ato de humildade estética e espiritual. E aqui eu continuo repetindo esse verso, né? O príncipe não é príncipe, eu sei, para distrair do fosfório descaso dos donos da literatura e da vida. Aqui Drummond constrói uma fala aguda de Mário, que reconhece, com certa amargura ou ironia, o apagamento do simbolismo do simbolista Alfonso no cenário literário vigente. O jogo com o príncipe não é príncipe traz uma tensão entre o título simbólico e sua negação social e histórica. Ou seja, Alfonso é um grande poeta, mas não o é para o sistema literário dominante, que é cego ou indiferente ao valor verdadeiro. A expressão distraído, fosfório, descaso é magnífica. Fosfório sugere uma luz parda, fugaz, falsa, uma luz que brilha sem calor, ou que apenas reluz sem iluminar. É uma crítica velada aos que detêm a literatura e a vida, os críticos, os editores, os gestores da fama, mas que são inábeis para reconhecer o que é essencial e profundo. O verso denuncia o esquecimento institucional da poesia autêntica da que escapa ao modismo. E aqui eu faço um parênteses, tem um texto do Oswald de Andrade, muito interessante, de enaltecimento também do Alfonso, mas fazendo uma crítica ferina, mordaz, ácida à Academia Brasileira de Letras, né? Que agasalhou no seu interior tantas figuras medíocres e não teve olhos para uma figura como Alfonso de Guimarães. Aqui eu sigo, mas o meu texto aqui é muito longo, ficou excessivamente longo, né? Como já me disse um colega meu, eu acabo me estendendo excessivamente. Se eu fosse mais sintético, talvez eu conseguisse aprender melhor a
atenção do meu espectador, né? Mas como eu sou alguém prolixo, acabo que vou levar muitos à dispersão, né? Mas eu vou retomar agora um pouco, só para encerrar, mais um trecho aqui, mas do início aqui, sem essas interrupções minhas tão talvez inapropriadas, né? Mas aqui, cada verso ele vem aqui numa página, no lado da página o português, do outro lado da página o italiano, né? Então aqui o poema do Drummond, né? 1919, 10 de julho. Palmas. A porta aberta não responde. Ô de casa! Mais palmas. A menina manda entrar. O corredor abre à esquerda, na tristura de cinza do escritório baixo. Dentro, o homem sozinho, 50 anos por fazer, mas feitos secamente no rosto grave. O senhor deseja? Vim conhecer o príncipe, vim saudar o príncipe dos poetas das alterosas montanhas. O homem sorri. O senhor está equivocado ou caçoa, talvez. Sou há 13 anos, há 13 mil anos eternamente, juiz municipal em míseros sertões. Em todo caso, sente-se, conversar é bom em minha solidão que escorre a contemplar o deserto das cidades mortas. O alto visitante jovem inclina-se compenetrado. O príncipe não é príncipe, eu sei, para distrair do fosfório descaso dos donos da literatura e da vida. Mas é muito mais que isso para cada um de nós poucos obcecados pela vertigem do poema no cristal da linguagem. O homem volta a sorrir em meio perdão às fanfarras do recém-vindo. Engraçado, o senhor, ao entrar aqui, desculpe, foi como se uma grande ave imprevista irrompesse pela janela desse pardieiro um tanto medieval. Acha? Ri com dentes múltiplos o moço de 25 anos, quase, tão gesticulante na alegria da curiosidade. Vinha de longe, embaldeados trens de ferro, fagulha, fumaça, para conhecer o estranho poeta, encravado na estranha paragem sonolenta. E aqui o poema, né, do Drummond faz uma comparação aqui com o corvo, que é citado, né, segundo o próprio Alfonso Dias, que o Mário sabia de cor, em inglês, todo o poema, né? E aqui o Drummond reproduz um trecho, brincando um pouco com a questão do poema lá do Poe, em dezembro, né? Aquele frio de dezembro lá nos Estados Unidos e tal. E aqui a visita se dá em julho, né? Aí continua aqui o Drummond. Muito obrigado pela autocomparação, a comparação que o Mário faz do corvo, né? Ou melhor, o Alfonso faz com o Mário. Aliás, que vejo em sua escrivaninha, vai dizer o Mário aqui, né? Esse tinteiro que a cabeça de um corvo representa, junto à medalha da Virgem Dolorosa, também sou, de algum modo, o corvo, tenho de có pausado no crânio esculpido da memória. Olha que coisa linda. Estou vendo que o amigo, assim o chamo, assim o quero, sabe mesmo as 18 estrofes de desesperança e treva, como deve saber tantas outras coisas no domínio nevoento do sonho acordado. Olha que coisa linda. Deve saber tantas outras coisas no domínio nevoento do sonho acordado. De onde vem, se quer dizer-me? Venho de uma Londres das neblinas finas. Venho agorinha mesmo da hibernal Friul. Ah, São Paulo, minhas saudades. Amigos que já se despediram. A faculdade, a Vila Quirial, o Vecchio Leone de Caprera, onde à noite pobres estudantes, artistas pobres, sorvíamos lendas no ouro claro da cerveja. São Paulo, o senhor vem da minha mocidade, sabe? É poeta, sem dúvida. Aqui o Alfonso rememora o período que ele foi estudar Direito, ele foi aluno de Direito da Faculdade de Direito Largo São Francisco, né? Hoje conhecida como Largo São Francisco, em São Paulo, né? E lá ele estabeleceu contato, né, com uma figura, por exemplo, que é de um sujeito chamado Freitas Vale, se tornou um homem rico e criou uma espécie de vila, uma espécie de uma construção grande,
Aqui se deu o nome de Vila Quiral por sugestão, atendendo a sugestão do Alfonso, né? E lá existiam vários saraus. E os modernistas frequentavam esses saraus. E alguns cogitam que é aqui, nessa Vila Quiral, as palestras que ali se davam, e conhecendo e tendo contato com esse gaúcho, né, que era o Freitas Vale, amigo de faculdade do Alfonso, que teria surgido essa admiração do Mário, ter conhecido os poemas, né, do Mário. Então, o Alfonso fala com ele, né, se ele provavelmente é poeta. Ele fala, poeta? Me chame de pianeiro, me chame de doutor em pianos, professor de piano, qualquer coisa serve. Sou tupi tangendo um Bernstein. Mas pode-se ver em mim até um confuso doutor em ciências filosóficas improváveis, o que não prova nada. Quanto ao meu interior, não lhe parece? Aí aqui o Drummond coloca no poema, entre parênteses, né? Menti para ele, Deus, e a minha gota de sangue em cada poema. Né? Porque o Mário já tinha publicado um livro de poemas, inspirado no simbolismo também, em 1917, 2 anos antes, né? Esse poema que ele publicou sob um pseudônimo, né? Uma gota de sangue em cada poema. E aqui continua o Drummond. Compreendo, a música é uma forma de poesia. Talvez não me fale de mim, fale do Senhor. Sinto que precisa muito falar. Há um calor entrelaçado nesses ares que só deixam fugir o silêncio. Blocos gelados de insuportável silêncio, e o Senhor o suporta. É deprimente, é trágico. Sua mudez chega apenas a revistas, e tão leve. Pequeninas revistas de pequeninos tipos, desfalecidas páginas que algum devoto lê, mas nada, e são logo atiradas à perpétua insciência das conformidades. Como eu gritaria, possante, o vosso nome nas tabuletas dos bulevares, nas muralhas surdas dos alcaceres. Ó minhas alucinações, vamos, salte seus magníficos guardados. Então aqui eu já me estendi demasiadamente, vejam vocês, ainda tem muita coisa para ler aqui do poema, que eu vou deixar aqui na descrição, mas eu penso que dei para vocês aqui um esboço desse encontro, né, que envolveu, como eu disse, o Mário de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade e o Alfonso de Guimarães, e também como um quarto mosqueteiro, né, como um D'Artagnan, o José Mindel, que foi quem acaba publicando a primeira edição desse poema, em 1977, em 125 exemplares apenas, para depois sair uma tiragem maior, bancada, né, estranhamente, pelo Banco de Boston, né? Ainda bem, né, se todo banco fizesse isso, esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa, né, seria fantástico, né? Mas o Banco de Boston teria feito uma edição facsimilar de 3.500 exemplares. Já procurei em sebos, nem uma nem outra. Uma de 125 exemplares é publicada em 1977, a outra acho que é de 1980, não tenho certeza também. Eu já li, esqueci esse dado de maneira mais precisa, né? Mas fica aqui essas considerações, espero que tenham gostado. Desculpe aí a longa exposição, não sei se deu 1 hora de conversa aqui, né? Mas fica o convite aí vocês a conhecer a obra desses poetas que eu citei, e eu os convido para continuar aqui assistindo ao canal, né? Dando o seu like, fazendo seus comentários. Os comentários são muito bem-vindos. Eu realmente fico em êxtase, em regozijo quando eu vejo comentários, gosto muito, os respondo, viu? Então, fica o convite para que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva e venha aqui compartilhar conosco esses momentos aqui em torno da poesia, da literatura, da cultura, da história, né? Isso aí, meus amigos, um abraço e até o próximo vídeo.